A paz, querido. Que Deus abençoe cada um que nesse momento está me ouvindo, que a presença do Senhor esteja sobre ti, sobre a sua casa, sobre os seus familiares e todos aqueles que você quer bem. Que haja a mudança de bens materiais e espiritual sobre todos aqueles que estão debaixo da sua cobertura, e inclusive você também que me ouve. E eu quero agradecer ao Senhor que nesse domingo o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez, e é o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Então eu quero parabenizar todas as mães que estão me ouvindo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, que você que é mãe com certeza pensa nos seus filhos, a alegria de uma mãe aos filhos. Então que seus filhos vá bem para que você esteja bem. Filho mal, a mãe está mal. Então não só as bênçãos sobre ti, mas sobre seus filhos. Porque se os filhos estiverem mal, como a mãe vai estar bem? Então eu quero que você esteja bem e, em detrimento disso tudo, que seus filhos estejam bem para que você fique bem. Então Deus te abençoe e que haja prosperidade e bênção sobre ti e a tua casa, em nome de Jesus. Oremos nesse momento. Senhor Deus Pai, eu quero aqui agora dar início a esse culto que fazemos nesse período que nossa igreja não se está abrindo, e mais uma vez nós vamos cultuar teu santo nome. Que o Senhor venha alcançar as vidas, alcançar cada um que vai nos ouvir. Que o Espírito Santo tome as palavras que saem do meu lábio e penetre nos corações daqueles que nos ouvirão. Que eu esteja submisso ao Espírito Santo para trazer a tua palavra. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro é quase lá perto de Apocalipse. Se você tem dificuldade de achar, anota com a caneta e depois você lê. Porque aqui nós trabalhamos contra o relógio e não pode esperar muito. Então, repetindo, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 5. Vou ler. Rogo igualmente ao jovem, sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede sua graça. Aqui começa uma lição, primeiramente falando para o jovem, mas depois ele pega todo mundo, todos nós. Primeiro ele começa a dar um conselho para o jovem: seja submisso aos mais velhos. Parece que a Bíblia, quando foi escrita naqueles dias, que há mais de 2000 anos que essa Bíblia foi escrita, mais ou menos, esse Novo Testamento, melhor dizendo, porque o Antigo Testamento tem muito mais. Mas como estou baseando no Novo Testamento, mais ou menos 2000 anos que foi escrito. Mas deixamos o tempo cronológico, mas vamos aqui para a palavra. Olha só, quando essa palavra foi escrita há 2000 anos atrás, a sociedade era totalmente diferente. Havia respeito, o jovem
mesmo desconhecido, tomavam bênção um mais velho, respeitavam. Hoje, totalmente diferente. E parece que a Bíblia já estava nos reportando para os dias atuais, para esse século 20 e 21 que vivemos, aonde um desrespeito geral do jovem para com os mais velhos. Quando eu falo, não é só com um desconhecido, um velho desconhecido, um velho que um jovem não o conheça, mas até até com os velhos dentro da sua casa, seja tia, tio, pai, mãe, é um desrespeito total. Hoje não se fala nem mais bênção, nem se cumprimentam mais os jovens dentro de casa. Não estou de cumprimentar pai e mãe. Então, é um desrespeito, e a Bíblia diz aqui bem claro: sede submisso aos que são mais velhos. Então não está dizendo aqui que tem que ser pai e mãe, os mais velhos. E principalmente se fosse pai e mãe, que a Bíblia estivesse só falando. Mas com isso, o que ocorre? Está sendo uma geração toda destruída. Quando a Bíblia dá essa declaração, é porque ela sabe que traz bênção e também traz consequência quando não cumpre. A Bíblia, toda vez que ela enfatiza um assunto, ali já está dentro daquele assunto bênção e maldição. Independente se ela declara ou não, quem fizer tem bênção, quem não fizer tem maldição. Não, independente, ali já está incluído isto. Porque é a boca de Deus falando aqui. Então ele está dizendo: obedeça os mais velhos, sede submisso aos mais velhos. E automaticamente, quando um jovem não faz tais coisas, ele já está incluído no rol da desobediência. E quando ele faz, Deus já inclui no rol da obediência. E olha que não está dizendo crente ou não crente, está dizendo jovens. Então, já é um assunto muito sério para o jovem que está me ouvindo, que quer dar certo na vida, quer concluir seus estudos. Você está vendo o mundo, mas não vou falar do mundo, não, que nós vivemos aqui no Brasil, vamos falar só do nosso país. A dificuldade que está pelo desemprego, essa calamidade que estamos vivendo de doença, desemprego, poucas oportunidades para você galgar cargos melhores na vida. Até agora, a dificuldade que se encontramos por jovem estudar, outrora tinha uma facilidade, agora, com esse coronavírus, parece que aproveitaram isso tudo. Olha a dificuldade, quase 2 anos jovens sem estudar, se estudando. Alguns que queriam estudar, estava difícil, imagina agora, sem estudar, como vai ficar a vida desse jovem futuramente, quando chegar a hora de sair para procurar trabalho, concurso público, com 2 anos parado, muitos desses jovens talvez nem retorne mais para a sala de aula. Vê que caos tem se implantado no meio desses jovens. Será que alguém parou para observar? No mínimo, é 2 anos perdidos. Cada jovem perdeu já com essa pandemia. E às vezes não olha, não vê essa situação, não para. Jovem, abra os seus olhos.
eu vou ficar só nesse texto que a Bíblia diz. Respeite, né? Sede submisso aos mais velhos. Por causa de que, claro, tem velhos aí que não servem para dar conselho, não. É pior do que um jovem. Também não é todo velho. Mas você é inteligente, sabe quais são as pessoas que dá para você se orientar e guiar. Não é todo velho, não. Porque às vezes tem pai que é mais preguiçoso do que o filho. Tem pai que tem um raciocínio retrógrado pior do que o filho. Tem pai que é ignorante pior do que o filho. Nem parece que foi ele que gerou aquele menino ou aquela menina tão educada. Então não é todo pai, toda mãe, todo velho que tem que se servir de referência para aquele jovem. Mas também não tem que desrespeitar. Simplesmente ele não andar junto, não ouvi-lo e não estar perto. E descobre, esse é um velho, é um idoso, mas não serve como referência para a minha vida. Eu não desrespeito ele, mas também não estou perto dele, ele não serve para ser, eu não sirvo para ser companhia dele. E deixa ele para lá. Aí você não vai faltar de respeito com aquele velho, com aquele idoso, com aquela pessoa mais velha. Simplesmente você se afasta. Se puder, né? Claro. Se afasta, não tenha, evite o diálogo, que sabe que o diálogo vai trazer só aborrecimentos, e deixa ele de mão. E aqueles que você sabe que tem alguma coisa para passar para você, é esse que você vai ouvir. É esse que vai te orientar. Eu ouvi certa vez um pregador falar uma palavra que muito simples, não é coisa, não, mas é uma coisa simples, mas eu assimilei, eu achei que foi muito bom. Ele falou: toda vez que você encontrar uma pessoa mais velha que você e que tenha se enriqueceu mais do que você, chegou de um estudo mais do que você, conquistou mais do que você, isso na vida financeira, ele falando, e também na vida espiritual, você nota que ele está um grau bem além dos demais. Pare para ouvi-lo, que ele sempre tem alguma coisa para passar para você. Entendeu o que esse pregador falou e eu gostei? Toda vez que alguém prosperou em alguma área, ou na vida espiritual, chegou a um nível de unção maior do que daqueles normais que você convive no dia a dia, para ouvi-lo, porque tem alguma coisa que você vai ser de bom para a sua vida. Muito bem, continuamos aqui. Sede submisso aos que são mais velhos, outro sim, no trato um com os outros. Então, para dizer, sede submisso para com os velhos, aí diz, em outra forma, em outro sim, em outra maneira, nos trato também um com os outros. Quer dizer, no dia a dia, um com os outros, no relacionamento dia a dia. Aí ele já pega aqui, quem seria esse? Irmão com irmão, irmão com irmã, familiares que convivem com na sua casa, porque ninguém gosta de lidar com o respondão, com o ignorante, com aquele que só dá a resposta atravessada, aquele que todo dia está mal-humorado. Você não quer a morte dele, mas também você não quer manter-se um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento
de cordialidade, de amizade, não. Você às vezes convive até dentro da mesma casa, mas mantém uma distância. Por quê? Porque a pessoa é difícil da convivência. E você depende de estar debaixo daquele mesmo telhado. Então, para não ter uma divergência pior, você mantém-se perto, mas distante. Próximo de corpo, mas distante. Por quê? Porque você vai vendo que a pessoa responde com ignorância. A pessoa fala de forma que machuque. E você quer ser humilde, você quer dar certo com Deus. Então você mantém-se de tal forma que não avance o ambiente daquela outra pessoa para que não haja atrito, mas também mantém-se de forma que aquela pessoa não se vive entrando no seu espaço. Você procura de maneira a adequar, equacionar, resolver essa convivência que muitas vezes é difícil, até com alguém da sua casa, sem você ser um brigão, ser insubmisso. E vai vivendo assim, até que o tempo Deus vai te honrar, vai te dar condições de você ter uma vida a qual você almeja. Mas isso tem que ser degrau por degrau. Mas se você já começar um dia, as coisas não ocorrem para a sua vida. Se você já começar agora a tomar atitudes na vida que o Senhor não aprova, você está fechando os seus próprios caminhos. Então, está nos ensinando nesse texto já duas coisas que eu já falei. Submisso aos mais velhos, aos idosos. E outrocino ou trato um com os outros, quer dizer, as pessoas da sua mesma faixa etária, da sua idade. Manter-se um relacionamento educado. Isso tudo você vai ter ponto com Deus. Deus vai te observar. E continuemos. Cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Então está dizendo aqui, cingivos de toda humildade. Engraçado, depois disso tudo, ele manda a gente ser humilde, obedecer os idosos, igualmente com aqueles da sua faixa etária, como eu já falei, da sua idade. Agora diz aqui, cingivos de toda humildade. O que é cingir? Vestir a roupa da humildade. Então, como que é uma pessoa que quer ser abençoada? Primeiro ela tem que ser humilde. Eu já agora estou no terceiro ponto. Primeiro eu falei obediência aos idosos, depois igualmente da sua faixa de idade. Agora o terceiro ponto que eu estou falando, que a Bíblia fala aqui, humildade. O que é humildade? É o inverso do soberbo, do orgulhoso. Em outras palavras, que as pessoas dizem no dia a dia, o metido. Então, a Bíblia manda a gente vestir, cingir quer dizer vestir a roupa da humildade. O que eu quero falar para você que aprendemos aqui? Que a humildade é eu que quero. Por exemplo, você quando vai sair de casa, acordar de manhã, ou vai dormir, é você que escolhe a roupa. Não é ninguém que te veste, a não ser que quando você é bebê. Mas eu não estou falando para bebê aqui. Aqui não é uma escolinha
ou um berçário. Estou falando para adulto. Então é você que escolhe a sua roupa, a cor, o modelo, o jeito que vai se vestir, que você se senta bem. E a Bíblia diz aqui, cingir da humildade, quer dizer, é você que se veste. Cingir aqui é se vestir, se vista da humildade. Então a escolha não é, Senhor, me faz humilde, Senhor, me faz... Não estou dizendo que você não deve orar, mas biblicamente ele manda que é uma escolha que você que tem que fazer em querer ser humilde. Porque é uma briga diária. Você querer ser humilde ou não. É como alguém tem um guarda-roupa enorme. E na hora de escolher uma roupa é uma luta. Porque todas são bonitas. Já usei essa tem 3 dias. Qual que eu vou hoje? É assim, se encher com humildade. É uma escolha que você tem que fazer. Então não existe a pessoa dizer assim, eu sou assim mesmo. Tem gente que tem uma mania de dizer, eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Mentira. Você não é assim mesmo e Deus não te fez assim. Você é assim porque você quer ser assim. Você é ignorante porque você quer ser ignorante. Você é respondão porque você quer ser respondão. Você se ira porque você quer se irar. Você fala mal porque você quer. Porque ninguém foi feito da forma que é. Então Deus seria culpado de nos julgar no último dia. Por quê? Ele fez a pessoa daquela forma, chegar no final, como diz que ele vai julgar todos, aí julgar algo que ele nos fez assim, me fez ignorante, matador, safado, lacraio. Aí chega no final dos tempos, vem cá, Silvio, presta conta aqui. Você foi safado, lacraio, matador, respondão? Não, Senhor, foi não. Foi. Tudo bem, fui. Mas eu não tenho culpa. O Senhor que me fez assim. Não vai existir isso. Mas quando você diz assim, eu sou assim mesmo, nasci assim, você está dizendo que Deus que fez assim. Então Deus errou. Fez uns de uma natureza diferente ou de outra do outro. E Deus não faria isso. Ele disse, sim, lá no Gênesis, quando ele começou a construir todas as coisas, quando ele terminava o dia, as estrelas, os astros, o ser humano, que é o caso que eu estou falando aqui, ele terminava a dizer assim na parte da tarde. E olhou Deus e viu que era muito bom. Então, ele fez tudo bom. Ele fez o ser humano bom. É nós que nos estragamos. É o diabo que me estraga. Sim, muita influência é dele. Mas é eu que dou a permissão. Se eu não querer ser ruim, ser um matador, ser um salafo, ser qualquer coisa ruim, é uma escolha pessoal. Eu não quero. Eu não quero. Eu nasci na favela. Eu sou fruto do meio. Não existe isso. Pode a ciência dizer que nós somos fruto do meio. Não, não existe. Existe uma escolha. Então Deus, eu volto a dizer, Deus seria injusto em me julgar. Senhor, fez com que eu nascesse num lugar que era propício ao mal. Então eu não tenho culpa de ser maligno. Eu não tenho culpa de ser do mal. Porque nada me favorecia ser do bem. Não, meu querido. A Bíblia diz que tudo ou todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é isso? Até no lugar que nós nascemos, quando você quiser Deus ou quer ser do bem, Deus vai fazer que ali surjam situações para te abençoar. Tudo vai contribuir para aqueles que querem a coisa certa. Mas quando eu quero a coisa errada, tudo vai me levar para as coisas erradas. As facilidades vai ser tudo do erro. Porque
eu sou estudado por Deus e sou estudado pelo diabo. Então ele já conhece minha natureza. Ele já sabe que eu tenho tendência mais para o mal. E Deus também já sabe que eu tenho tendência para o bem. Então as coisas vão me propiciar conforme a minha natureza, conforme a minha tendência. Eu sou tendencioso ao mal, as coisas vão ser propícias. Vai aparecer gente que fuma maconha do meu lado, gente que pega em arma do meu lado, gente malandro do meu lado. Porque a minha tendência que o diabo me estudou é aquela, antes do diabo agir, ele estuda a minha natureza, ele vê qual é meu biotipo, minha natureza, minha tendência. E assim mesmo Deus. Olha bem, Caim e Abel lá no jardim com Eva e Adão, só eles 4. A mãe Eva, pai Adão, Caim e Abel, os 2 filhos. Quem ensinou Caim a matar Abel? Quem ensinou Caim a ter raiva de Abel? Quem ensinou Caim a ter ódio de Abel? Quem ensinou Caim a ser irado contra Abel? Quem ensinou Caim a arma que tinha que usar para matar seu irmão? Ninguém, porque só eram os 2 filhos, os 2 primeiros filhos. Mas vê que um já saiu com a tendência maligna, tendência má. Isso quebra o quê? Como eu falei, a teoria que nós somos fruto do meio. Ele estava no jardim. Não tinha ninguém ali influenciando. Se tivesse, seria a serpente, o diabo. Mas outra pessoa, não tinha nenhuma pessoa má ali no momento para influenciá-lo. E ele já saiu com tendência má, com tendência ruim. Então, não é o fruto do meio que somos, não. É a nossa natureza ruim que nós dizemos, não, eu não quero fazer isso. Ou, isso aqui me serve como referência. Ou, isso aqui eu abomino, não me serve como referência. Uma escolha que fazemos já desde a tenridade, já desde criança. Já desde pequeno nós já começamos a fazer a escolha na vida. E a Bíblia começa nos ensinando aqui, pais, que você deve observar seus filhos. Antes eu ia falar uma coisa, eu mudei. Qual é a tendência do seu filho? De que lado ele está indo? E você que tem que poldá-lo. Não estou dizendo meter vara, bater, não. Você sabe como orientar seu filho. Seja a forma que o Espírito Santo melhor te ensinar, que você tem a Bíblia. Para que depois você não venha chorar, se lastimar e dizer, porque eu não fiz o que tinha que ser feito na hora certa. Claro, vai ter filhos que os pais vão lutar e talvez não recuperem, porque a tendência é maligna de alguns. Mas tem outro que é recuperáveis. Então, tenta recuperar aqueles que Deus te colocou debaixo da sua autoridade, para que naquele dia você não venha dizer, e Deus não venha te cobrar, porque você não foi o orientador, o mestre, o pastor, que orientou seu filho antes de levar para alguém fora orientar, para um líder religioso orientar, para um médico, para um psiquiatra, um psicanalista ou qualquer outro orientar, porque você não orienta. E outra coisa também, ser de exemplo, porque não é só orientar sem ser exemplo, não. Quando a Bíblia diz sede submisso, jovens, sede submisso aos mais velhos, os mais velhos precisam também ser exemplo. Como que você pode falar alguma coisa que você não vive? Pelo menos dê um exemplo ruim do seu passado, fala, não faça isso porque, olha onde eu fui parar. E espero que você não pare onde eu parei. Espero que não ocorra com você o que ocorreu comigo. Eu errei, espero que você não erre da mesma forma.
Eu sou criado na igreja desde criança. Eu já falei isso várias vezes aqui. E às vezes eu via na igreja, agora parou muito com isso, mas como eu fui criado tempos antigos, eu via pais, senhores, irmãos em Cristo, que vieram do mundo, da malandragem, das coisas erradas, aí ia dar o testemunho e começava a contar aquilo que parecia que ele estava contando algo de bom, que eu fiz, aconteci, que eu dei sapatada, pernada, voadora, fumei, bebi, saí com 5 mulheres de uma vez e assaltava. Aí eu ficava olhando, testemunho, mas depois eu ficava em casa pensando, comentando em casa. Isso aí não é exemplo para os filhos dele e para os jovens. Ah, mas deve contar. Mas que ponto a pessoa está contando aquilo com tristeza e desgraça que trouxe para a vida dele? Se você contar, aí é duas formas. Contar da maneira que a desgraça, a doença, o mal que lhe trouxe, tudo aquilo, o atraso de vida, tudo bem. Mas se você contar, agora tem outra forma, que se contar de forma que se torna como heroísmo, aquilo ali fica um mau exemplo. Deus está dizendo para o jovem aí, o que eu fiz e vocês não fizeram. O que eu aprontei e vocês não aprontaram. Isso aí é um péssimo exemplo. Que outro jovem, então eu vou experimentar também. Por quê? E às vezes nem volta mais. Então tem que até saber. Os exemplos têm que se dar para o jovem, se o exemplo para edificação e levantamento e encaminhamento dele para dias melhores. E continuamos aqui para mim já encaminhando para o final. A Bíblia nos manda a gente vestir, voltando aqui o texto, com a roupa da humildade. É uma escolha. Você que tem que querer ser humilde. Não adianta, como eu estava falando, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Não, já falei isso, estou só repetindo. Você não nasceu assim. Se você não quiser ser humilde, você não vai ser humilde. E como é ser humilde? É você sendo testado no dia a dia. Humilde não é ficar com a cara amarrotada, cabelo despenteado e roupa rasgada, não. Humilde não é andar a pé, porque não tem nenhuma bicicleta para caminhar. Isso não é humildade, isso é pobreza. Eu não estou falando de pobreza no momento, estou falando de humildade. Humildade é ser testado diariamente. Tem rico humilde e pobre soberbo. É você ser provado diariamente. Por quem? Por outra pessoa. Por outra pessoa. Para ver até que ponto você é humilde. Até que ponto a sua humildade, e você sabe, depois do ocorrido, você sabe se você foi humilde ou não. Não precisa aqui eu dar exemplos, como você descobre, não, você sabe que depois daquele embate, depois daquela situação com aquela pessoa, se você foi humilde ou não. E aí que mostra se você é humilde ou não. Isso como eu se eu não fui humilde, aí você volta e veste a roupa. A roupa da humildade. Quem veste é a gente. Quem vai lá no guarda-roupa do Espírito Santo e tira ela e veste é você. É uma escolha. Por quê? Então ele quer que nós sejamos humildes para ser o bobão da corte, ser a piada do grupo, para ser a risadinha do ambiente. Não é isso não. Deus não manda a gente ser humilde para ser simplesmente o bobo da corte, não. Porque ele tem promessa para os humildes. Olha bem o que ele diz aqui no texto. Porque Deus resiste. Então primeiro está falando sobre o humilde, aí continuando. Porque Deus resiste ao soberbo.
Contudo, aos humildes ele concede sua graça. O que é isso? Resiste, sabe o que é? Ele coloca a mão no peito da pessoa. Tudo que você vai, tenta fazer, você patina. Pô, o diabo está amarrando meus caminhos. O diabo está me atrasando. O diabo está... Não. A Bíblia diz que ele resiste. Coloca a mão no teu peito aqui. Você não vê aquela mãozona de Deus, não. É situações. Você quase conquista, quase chega, quase... Mas Deus vai resistindo você. Por causa de quê? A palavra que nós estamos falando aqui. Você não veste a roupa da humildade. Aí ele vai resistindo você. Vai resistindo para você não conquistar. Enquanto você não se quebra. E às vezes tem gente que morre assim. Quantas pessoas vão chegar na eternidade sem casamento? Morreu sozinha e podia ter casado. Morreu sem ter um carro, sem ter uma boa casa, sem ter uma boa família, sem ter as bênçãos espirituais, sem ter isso, sem ter aquilo do Senhor, porque Deus resistiu ele a vida toda e ele não entendeu uma coisa, que faltava ele vestir a roupa da humildade. Tão simples, ao mesmo tempo tão difícil, porque se fosse fácil a Bíblia não mandava. E por que ele manda? Porque é uma escolha. Aí se você não quiser ser humilde, Deus disse que ele resiste. Não é o diabo não, já falei, volto a dizer, o próprio Deus vai te resistindo. Aí você quer ter sua casa própria, não tem, seu carro não tem, seu casamento não aparece, e vai. O que está acontecendo? Vou fazer um descarrego na igreja tal, vou fazer quebra da muralha, quebra da maldição. Aí Deus está dizendo, mas não, meu filho, é eu que estou resistindo você. Que a Bíblia diz, ele resiste os soberbos. Se você não vestir a roupa da humildade, isso é muito sério. Você pode fazer tantas campanhas, vai dar dinheiro lá, vai jogar dinheiro fora. Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é graça? O que é graça? Favores. Graça é favores, dons, bênção. Dá graça aos humildes. Aí você vê, o soberbo, a vida dele não vai para frente. O humilde, quietinho lá, vai prosperando. Dá um cadinho, está lá passando, dá um cadinho, está assim, assado. Aí você fica quieto, mas está vendo a prosperidade. Que daquela pessoa que se achava, fulano é muito bobo, eu não aguento isso não. Fulano, comigo, tá. Dou um boi para não estar numa briga, mas dou uma boiada para depois não sair. E tá, não, comigo dessa não. Minha mãe foi lavadeira, mas não tem cara de trouxa não. Não, que isso, eu rodo a baiana mesmo. Comigo... E humilde, você vai vendo Deus prosperando. Deus resiste ao soberbo. Eu só quero ler um texto aqui e para mim terminar. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurados os humildes de espírito. Sabe o que quer dizer isso? Que ele vai ser bem-sucedido, os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então é importante, como é importante a humildade. Bem-aventurado os humildes de espírito. Então, querido, seja humilde, seja humilde. A humildade, você vai longe. A pessoa diz, você é humilde para ser bobo para os outros, não é isso não. Quem é humilde não é bobo não. Quem é humilde agrada o Senhor.
Uma coisa que está escrito na palavra do Senhor, e eu quero deixar para você aqui, que tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos nessa vida, trilha pelo caminho da humildade. Trilha pelo caminho da humildade. Que o Espírito Santo venha falar com você. Não tem aquela mania de dizer assim, tudo já sei, já ouvi. Às vezes tem coisa que você já ouviu várias vezes, mas tem aquele momento, parece que você nunca tinha ouvido. Você já passou por essa experiência? Eu creio que sim. Rapaz, já ouvi isso várias vezes, mas parece que hoje, quando eu ouvi, parece que eu nunca tinha ouvido isso. Ele me deu um choque interior, me bateu aqui dentro. E se isso aconteceu com você hoje, nesse momento que você está ouvindo essa gravação, é o Espírito Santo te dizendo, é aqui, ó, botando o dedo, que você precisa melhorar para você progredir. É aqui. Quando aquilo dá aquele estalo na gente, aquele choque interior, é o Espírito Santo dizendo, faça isso aqui, ó. Os humildes herdarão a terra. Os humildes herdarão o céu. A Bíblia diz que Jesus veio, se humilhou, tomou forma de homem. Eu não vou ler a Bíblia para terminar. Mas Deus o honrou, deu um nome que está acima de todo nome. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então aprendemos dele, sejamos humildes de coração e ele vai te honrar. Eu garanto. Vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Quero agora, Pai, te agradecer pela bondade e misericórdia que o Senhor permitiu da gente mais uma vez reunirmos aqui para fazer esse culto ao Senhor. Abençoa essa vida que nos ouviu ou que estará nos ouvindo. Cobre ela com o teu sangue. Livra ela, essa casa, essa família, de todo ataque satânico. Livra do coronavírus. Livra das pestes perniciosas. Livra das setas satânicas. Livra das doenças. Cobre os filhos, a quem é mãe e pai. Cobre os casais, cobre a casa, cobre aquele que mora sozinho, sozinha. Cobre, guarda dentro dos quartos, no meio da familiar. Tira o espírito maligno, os demônios, todo mal, Pai. Que teus filhos estejam cobertos com o sangue de Cristo. A tua casa, Pai, seja guardada como a galinha, que o Senhor disse de maneira comparativa, ajunta os pintinhos, assim o Senhor ia cobrir e ajuntar os seus. Então cubra e guarda cada um. Assim nós oramos. Que o Senhor venha guardar a família, guardar a casa e todos aqueles que há de nos ouvir. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique em paz, tá, querido?